Conversar com a doutora Isabel Martinez, direto? Olha, tudo bom, bem? Rê? Aí a gente vai Tudo falar bem. de pele e menopausa. Pele e menopausa. Tudo a ver com a gente, não? Totalmente. Para mim, hoje é um assunto super especial. Eu vim pensando, eu falei, gente, eu acho que a gente tem que compartilhar com as pessoas coisas que às vezes ficam esquecidas, né? Exato. Porque as pessoas pensam assim, na menopausa, elas se preocupam, eu tô na menopausa, acha que ela é, menopausa. Aí ela pensa no fogacho, né, naquele calorão que ela sente. No peso. No peso, bem lembrado, e no osso, né, que fala, vai ficar o osso mais fraquinho, mas ela não lembra da pele. Então é um tema muito interessante, porque toda vez que a gente conversa com as pessoas falam assim, mas eu não sabia que a menopausa faz isso na pele desta forma, né, Rê? Então, esse é um tema, para mim, muito importante, porque todas as mulheres ou sofrem ou um dia vão sofrer com isto, né? Nós temos umas... Aí, as fotos. Vamos. Isso aqui é só uma brincadeira em que, no nível normal, né, o que acontece? Você vai diminuindo o seu estrogênio durante os anos. Então, você começa... aos 35? Você tem um pico ali aos 35 e depois já vai começando a diminuir, né? Essa é só uma foto, não é um pico real, porque depende muito de quantos anos você teve a primeira menstruação. E aí, aquela parte maravilhosa que o Dr. Pellini falou. Como ninguém, né? Nossa, como ninguém, que eu amei a pauta dele. É verdade. Eu só deixei esse fator aqui pelo seguinte, aos 40 anos, às vezes as pessoas, assim, pelo normal, teoricamente, você não estaria na menopausa, né? Só que muitas mulheres nesta época já estão. E eu me incluo aqui. Então, por isso, esse é um tema tão especial para mim. Porque desde os 30 e pouco, eu já venho sofrendo com algumas alterações. Tive um problema hormonal. E engraçado que começaram a acontecer várias coisas que, como não estava na minha idade ideal, né, que a gente pensa, você não presta atenção. Então, era só para chamar a atenção que pode acontecer também antes. Em qualquer idade, tá? Pode passar. Próxima Uma foto. brincadeira. Isso. Na menopausa, vocês pensam exatamente em tudo isso, menos nas 3 bolinhas que a gente vai falar hoje, tá? Então, hoje o foco é as 3 bolinhas. O restante, deixo para o doutor Leandro, para o doutor Pellini, que dão uma aula sobre menopausa. Mas acontece tudo isso com uma pessoa. Tá? Pode passar. E vamos começar a nossa viagem pelo mundo da menopausa, tá? Da mulher. O que acontece com a gente quando começa a diminuir o estrógeno, tá? E todos os outros hormônios. Você tem uma diminuição, antes no climatério você tem essa oscilação. É até uma coisa interessante que eu queria trazer para vocês, porque às vezes você começa a ter sintoma no climatério. O que é o climatério? É aquela parte assim, menstruou, aí parou, aí ficou alguns meses, aí sem menstruar, menstruou de novo. Neste momento do climatério, você já tem alterações. Tá? Da pele, inclusive. Na pele, inclusive. E outras, tá? Então, na pele, o que acontece? Com os anos, quando eu não tenho este hormônio, tá? Aqui eu tô botando o que acontece quando ele diminui, tá? Eu vou diminuindo a hidratação da minha pele, ok? Aí as pessoas, muitas de vocês devem ter visto assim, poxa, que engraçado, de um dia para o outro eu acordei e eu olhei no espelho e não me reconheci. Eu tô me sentindo flácida, com mais rugas, né? Eu passo hidratante e não resolve. E a explicação tá exatamente aqui. Você diminui realmente a hidratação, diminui o número de glândulas que dá aquela oleosidade que protege, tá? A sua pele fica mais frágil, a sua cicatrização começa a demorar. Então é aquela pessoa assim que às vezes começa a se bater e tem um monte de machucadinho. Tá? E aí demora, poxa, tá demorando para cicatrizar. Isso acontece também. E as rugas. E uma coisa interessante, por que você às vezes olha o seu rosto e fala, nossa, mas eu tô sentindo que o meu rosto tá diferente. É uma flacidez, um gordinho aqui. Todo mundo acha o seguinte, é o envelhecimento? Sim, todo mundo vai envelhecer, né? Então, você tem a alteração, entenda o seguinte, na medicina nós temos a alteração do envelhecimento normal. E, junto a isso, tem a questão do estrógeno, da menopausa, a falta deste hormônio. Isso aí, Rê. Tá? Então, na pele eu tenho tudo isso e mais algumas coisas. Então, quando você se sentir assim em relação à sua pele, não é da sua cabeça. Boa. Tá? Aí, depois eu vou deixar a dica, porque toda vez eu falo no que acontece, mas eu esqueço de deixar uma dica aqui bem escrita, eu vou deixar. E eu trouxe uma curiosidade para vocês.
Nos primeiros 5 anos, tem 2 estudos que eu li. Um dizia que nos primeiros 5 anos em que a paciente se apresenta na menopausa, que ela está na menopausa, ela perde em média 20% do seu colágeno total. Bastante. Um outro estudo mostrou que você começa a perder 2,1% ao ano, tá? Então, assim, é real e é concreto. Você perde colágeno. E quando estou perdendo colágeno e elastina, estou perdendo o quê? Sustentação. E a minha flacidez do corpo, do rosto, de todas as regiões, vai acentuando. Tá. Aí vou passar para o outro, que ele não acontece só na pele. Aí eu trouxe, assim, um alerta, por quê? Engraçado. No climatério, às vezes as pessoas falam assim, ou antes, a pessoa fala assim, nossa, meu cabelo começou a cair. E aí, ou ela tá na menopausa e fala, que engraçado, meu cabelo começou a cair. Então, gente, realmente a menopausa faz isso, a diminuição do estrógeno faz isso. E assim, é um assunto muito especial, porque todo mundo fala de longevidade, né? As mulheres hoje cada vez mais feministas, e isso é muito importante para a gente ter a nossa vida, a nossa liberdade. Então, como você quer viver daqui em diante, né? Você quer viver bem? Vamos viver mais, mas vamos viver bem. Claro. Né? Claro. E o que eu observo? As pessoas falam assim, mas é a menopausa. Sabe aquela coisa triste? Assim, menopausa. Entrega os pontos. Obrigada, isso mesmo. Então, hoje para mim é muito especial, porque se você sabe que tem um alerta, você tem como se ajudar, vamos falar assim. A gente tem como falar, olha, não, gente, eu não quero viver isso aqui. Como eu posso melhorar? Pode ser diferente. Pode ser diferente. Tá. Tem mais alguma imagem? Tenho mais uma. Vamos lá. Essa daqui eu só trouxe uma novidade. As pessoas, às vezes, né, a paciente quando está na menopausa, com o tempo, ela vai tendo um desenvolvimento que ela tem atrofia na região vaginal, então ela tem dor à relação, ela tem incontinência urinária, como o Dr. Pellini falou, ela tem alterações, às vezes, de infecções recorrentes. E hoje existem novos estudos da questão do laser. E eu trouxe isso porque as pessoas, às vezes, acham que o laser só ajuda no colágeno, na elastina, em tudo. Na estética. E não, hoje ele é usado até mesmo em alguns casos de paciente que tem candidíase de repetição. E esse é só uma novidade, que legal. Um tema interessante que tem sido cada vez mais discutido, que é o laser, que pode ajudar essas mulheres que às vezes não podem fazer reposição hormonal. Ótima dica. Tá? Aí eu trouxe mais uma. Vamos ver. Bom, aí agora eu deixei para vocês aquilo que eu geralmente não deixo, que eu peço desculpa. Imagina. Que é assim, nossa, doutora Isabel, você falou tudo o que acontece. E, gente, acontece mais N outras coisas, tá? Essa alteração do estrógeno na mulher, tá? Com a pele. Aí, o que a gente pode fazer? Ah, tudo bem, eu já sei, eu vejo isso, eu sinto isso. O que você pode fazer? Em primeiro lugar, reconhecer e identificar as coisas que acontecem. Então, olha, tá caindo o cabelo, mas, como você falou, não vou entregar o ponto. Eu vou ir atrás de tratar. E uma dica em casa, que você já pode começar a fazer. Se a gente começar a ler, você vê assim, o seu hoje reflete o amanhã. Sim. Não é, Rê? Então, assim, o que a gente faz hoje vai refletir o amanhã. A menopausa, ela vai vir para todo mundo. Para todas nós. Então, você que tem uma filha em casa, uma neta, todo mundo um dia vai passar por isso. Podemos ter 2 sentidos. Vamos começar agora, ensinando as pessoas que pequenos hábitos de vida não são só por doença ou por estética, é por querer viver bem, já que eu vou viver mais. Claro. Né? Então, assim, olha como é simples. Protetor solar. A gente fala do protetor solar, fala, as pessoas, protetor. Por que ele é importante? Porque se eu protejo desde cedo, tá? Eu vou diminuir a agressão do meu envelhecimento normal, que é feito pelo sol. Então, às vezes, não é que você vai atacar diretamente a menopausa. Só que quando você chegar na menopausa, aquela agressão daquele envelhecimento que você teria, se não tivesse cuidado em momento nenhum da sua vida, vai ser melhor. Tá. Então, isso se chama prevenção, Perfeito. Tá? Hidratação adequada. Gente, por favor, não desista da hidratação. Eu sei disso, a pessoa hidrata e fala assim, doutora, não está bom. Conversa com o seu médico, cada ser humano é único, pense sempre assim. Não é porque o hidratante se chama hidratante, que ele é igual, não são iguais, tá? E não significa que aquele é o melhor para você. Se não está adequado, muda.
Muito bem, Rê. Muda. Muda, tá? E outra coisa, hidratação, lembre o seguinte, eu não vou diminuir a minha hidratação, a minha pele já não segura tanto, então eu tenho que passar mais vezes, tá? Não tomar banhos quentes. É dureza. Tão gostoso o banho quentinho. Não é uma delícia? É. Então, Mas não pode. exatamente isso. Por quê? O banho quente desidrata a pele. E não usar bucha, que eu sei que as pessoas gostam, não é o ideal, nosso corpo não foi feito para usar bucha, tá? Cremes e laser para estímulo de colágeno. Então, se você viu, eu queria usar um creme, pode usar. Isso é o quê? Tratar e prevenir. Cremes adequados para a sua pele e hoje existem vários tipos de laser. Por que eu não estou falando aqui de toxina botulínica, de preenchimento? Porque eu estou falando de prevenção e tratamento da pele, tá? E beber água e praticar exercícios. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades? Vamos. Então vamos lá. É mito ou verdade que a toxina botulínica não é recomendada após a menopausa? Muito interessante. As pessoas imaginam que quanto mais velhas elas ficam, ou quando as rugas começam a aparecer, que você não tem o direito de fazer o que não vai fazer efeito. Gente, isso é um mito, tá? Não é recomendado, isso é um mito. Você pode fazer sim, não tem problema nenhum, só depende de você ter a indicação ou não de fazer, tá? É mito ou verdade que a suplementação via oral pode ser indicada para melhorar a pele? Muito interessante esse aqui, Rê. É assim, ó, como a gente entende como suplementação oral, né? Ela ajuda, mas aí eu vou até além, vou fazer um comentário. Boa alimentação. Se você tem dúvida, conversa com o seu nutricionista ou seu nutrólogo, tá? Porque uma vida saudável, com uma alimentação saudável, ou se você não consegue comer determinados legumes ou verduras ou alguma outra coisa, veja com o seu médico uma suplementação que seja adequada para você. Tá. Então, ela ajuda, sim. Tá. É mito ou verdade que a menopausa acelera o envelhecimento? Muito interessante essa pergunta. Então, vamos lá. Se você entrou numa menopausa precoce ou numa falência que eles chamam antes dos 40 anos de falência ovariana precoce, se você entrou nessa fase, e aí você começa a ver o seu envelhecimento andando, não tem o envelhecimento normal? Tem. A menopausa, ela não é marcada por falta de estrógeno? Então, isso você vai se responder em casa. Ela acelera? Acelera, eu não tenho mais estrógeno. Gente, o estrógeno é muito importante na mulher. Tá. Muito. Então, é uma verdade. É mito ou verdade que beber muita água e usar cremes apropriados não fazem diferença? Rê. Já falamos. Isso mesmo. O que você acha? Assim, mito. Né? É um mito, gente. Não faz diferença. Tudo faz diferença na nossa vida. Tudo. O seu hábito diário de vida, de como você se vê e de como você leva a sua vida faz diferença, tá? Tá. É mito ou verdade que as mudanças de pele só ocorrem no climatério? E essa pergunta eu adorei, hein? Essa é pegadinha. Gente, olha que interessante. Eu tô no climatério, tô naquela transição, não entrei ainda na menopausa. Só ocorre naquele momento? Então, se eu tô envelhecendo naquele momento, se eu tá piorando naquele momento? Não. Tudo, é progressivo, tá? Então, assim, você vai começar agora, você tem as suas alterações e ela vai continuar. Tá. Porque cada vez mais você tem menos estrógeno e aí vai depender se você pode ou não fazer reposição e de como você vai fazer, tá? Porque às vezes você não pode fazer uma coisa, mas aí você intensifica na outra. Perfeito. Tem que fazer alguma coisa. Tá, temos perguntas do pessoal de casa e a gente começa respondendo agora a Norma. Notei que após a menopausa apareceu uma penugem no meu rosto. É normal? Posso fazer algum procedimento para tirá-la? Norma, muito obrigada por participar com a gente. Simples. Quando você entra em menopausa, você tem uma baixa de estrógeno e o paciente começa sim a apresentar esses pelinhos no rosto, tá? Isso por quê? Que lá na linhazinha da menopausa diz que esses pacientes que têm uma baixa de estrógeno, eles às vezes apresentam uma reação maior que a gente chama de andrógenos, que é o hormônio masculino, vamos falar assim. Por quê? São regiões de pelinho que você não teria normalmente, né? Que é do homem. Então, você pode tirar sim, você pode fazer laser, porque as pessoas acham que quando está na menopausa não pode fazer laser para depilação. Pode, tá? Não tem problema nenhum. E conversa com o seu médico se você não tem alguma contraindicação para fazer. Só isso. Próxima pergunta é da Thalita. A qualidade do sono está ligada à saúde da pele? Nossa, Thalita, adorei a sua pergunta. Muito obrigada. Olha que interessante, as pessoas acham que podem ficar sem dormir,
não dão valor a pequenos, né, hábitos de uma vida, né? Porque é assim, é normal, acontece o tempo inteiro, então a pessoa não para pensar o quanto... No efeito, né? Exatamente isso. Altera sim, tá? Porque quando você não tem um bom sono, você tem algumas alterações hormonais. Tá. E até quando o seu sono é diferente, tá? Então você pode até ver que você acorda mais cansado, né? Então sim, altera sim. Tá. Próxima pergunta da Ângela. Meu bigode chinês ficou mais acentuado após a menopausa. Tem algo que eu possa fazer para amenizá-lo? É comum acontecer isso? O que aconteceu com a Ângela? Muito, muito. Ângela, obrigada pela participação de você dividir com a gente. Olha, muito, Rê, por quê? Ela observou que na menopausa, como eu estou diminuindo um hormônio que é muito importante para as minhas células no geral, ela começa a observar isso, por quê? Porque o paciente na menopausa, a pessoa na menopausa tem mais flacidez, a gordura, essa textura vai mudando, então ela observa que, poxa, não está respondendo, elas fazem assim, nossa, eu estou me sentindo mais flácida, você puxa, não volta tão rapidamente a pele, aqui você sente um caimento do rosto às vezes, tá? Isso é normal, acontece sim, tá? E Ângela, você tem como fazer, conversa com o seu médico, porque assim, tem que ver aonde o que está te incomodando, qual tipo de flacidez, em que região do rosto. E você já pode em casa começar com hábitos muito simples, tá? Protetor solar, boa hidratação. Vou deixar uma dica para vocês. Hidratação parece bobeira, as pessoas não dão, né, valor à hidratação. Só que a pele, assim como o organismo que você precisa beber água, tá? Ela precisa dessa hidratação para ela trabalhar bem. Pense que a pele é um carro sozinho, tá? E ela precisa da hidratação. Então comece a hidratar o seu corpo, o seu rosto, usar protetor solar e conversa com o seu médico. Mas tem um monte de coisa que você pode fazer. Ótimo. Tá? Próxima pergunta da Karen. É comum na menopausa os vasinhos ficarem mais evidentes na pele? Nossa, Karen, obrigada. É sim, tá? E olha que interessante, você sabe que tem senhoras que começam a se bater e ficam mais roxinhas. Fala, olha, mas você sabe que eu tô sentindo... Qualquer coisinha fica roxo. Exatamente isso. Isso é comum, cara, isso pode acontecer. Conversa com o seu médico, por quê? Uma das coisas que acontece, Rê, a pele não vai ficando fininha? Olha que interessante. A pele vai ficando fininha. Então você tem uma alteração em que você vai tendo uma fragilidade. E aí você já não tem aquela pele dura de proteção, sabe? Então, a qualquer momento, se bate, faz aquela região. Até o rostinho é diferente, né? Exatamente. É um rostinho diferente. Exatamente isso, pode. Mais uma pergunta, da Eliana. Tem algo que possamos fazer para preparar a pele para a chegada da menopausa? Nossa. Essa é para todas nós, né? Essa da Eliana. Puxa, adorei, Eliana, sim. Hoje eu penso muito nisso, tá? Vocês me veem felizes falando sobre esse assunto, mas assim, eu falo porque as pessoas não ensinam a gente. É tão comum entrar na menopausa que em momento nenhum alguém para na sua vida e fala, olha, você vai entrar na menopausa daqui a X tempo, né? Então previna hoje. Comece hoje a se preparar para uma coisa que toda mulher vai viver. Então tente viver da melhor forma. Então você tem... O que eu tô te explicando é o seguinte, hoje, eu não sei com quantos anos você tá, mas assim, coisas simples, você já pode começar a fazer hidratar, protetor solar, os cremes que a gente acha que não fazem efeito, fazem, tá, gente? A cosmetologia, ela é estudada a cada dia. Cada dia aparece a gente chama de molécula, tá? Uma substância nova que realmente age na sua pele por um todo, tá? E os lasers, eu adoro o laser. O laser, ele ajuda bastante e existem vários tipos de laser. Você não precisa fazer às vezes as pessoas acham que o nome laser, tudo é caro. E não é assim, gente. Eu vou dar uma dica para vocês. Não se negue antes de perguntar. Porque às vezes é uma coisa que você pode fazer e às vezes por ter um nome complexo as pessoas se afastam, não se dão a oportunidade por medo de falar, vou ligar e aquilo vai ser caro. Não, o laser pode. E mais uma última dica ali, sabe a esteticista, aquela querida que cuida da gente com muito carinho, que estuda, ela também é muito importante. Então, vá na sua esteticista também, às vezes você está nova, vai lá. Gente, ela vai cuidar da sua pele e vai te ajudar junto com o seu médico. Perfeito. Então, para cada pele, eu tenho um tipo de tratamento, mas tem. Tá. O assunto encerra aqui, mas continua numa live. Sim. A live é no Face? Eu falei Hoje, que ia ser no Face. Isso. Hoje nós vamos fazer a live no Face e a gente vai fazer um chamado no Instagram, porque a gente está tentando fazer aquela mudança.
Mas nós vamos fazer uma mudança progressiva e Tá. aí a gente quer também a opinião de vocês. Ótimo. Então, assim, acabou Mulheres aqui na TV, você corre para o Face, @Gazeta Mulheres, que vai ter uma live com a doutora Isabel Martinez sobre esse assunto. A doutora Isabel Martinez é médica, o site dela é Clínica Martinez com Z no final, clinicamartinez.com.br, o Instagram Clínica Martinez e o Facebook é o contrário, @Martinez Clínica, mas a live é no @Gazeta Mulheres. No Gazeta Mulheres, Tá. tá? Você ia falar alguma coisa, diga. Não, manda pergunta, porque assim, esse é um Isso. tema super extenso em que eu gostaria de bater papo. Vamos cada uma dividir. Boa. Passei por isso, passei por Boa. aquilo. Conversar ajuda um ao outro. Sem dúvida. Né? E trocar informação só faz bem. Sorre. Muito Obrigada obrigada, pelo viu? carinho. Imagina, boa live. Obrigada, amor. Vou acompanhar. Opa, Vou entrar lá. Tá bom. Você vai ver, Regina, você entrou lá. Obrigada, Rê. Eu que agradeço.